Divaldo, a Ruth nos questiona: o que podemos dizer a uma criança de 10 anos com mediunidade, que enxerga vultos e ouve vozes, para explicar a ela tais acontecimentos? Uma criança de 10 anos, dentro da psicopedagogia contemporânea, tem uma lucidez para entender perfeitamente os fenômenos da mediunidade. Eu comecei aos 4 anos, e era muito mais difícil na época o conhecimento do espiritismo. Mas a essa criança de 10 anos falar a verdade, dizer que nós somos dotados de 6 sentidos. Umas pessoas têm melhor vista do que outras. Alguém tem mais faculdade do que outro. Ele é portador de uma função que lhe permite entrar em contato com os chamados mortos, que, como ele vê, não morreram. Voltam para dar notícia. Então, nenhuma forma de escamotear a ideia, de arranjar justificativas, apresentações incorretas, falar de fantasias, dizer que é imaginação, porque vai criar no cérebro uma perturbação muito grande. Explicar que, da mesma forma que existem pessoas boas, há espíritos bons. E, de igual maneira, como há pessoas menos boas, mas perversas, também há espíritos menos bons, maus, perversos. E que o melhor mecanismo é orar. Quando alguém está doente, se medica. Quando alguém tem uma faculdade dessa natureza, educa. O mau aluno tem que estudar mais do que o aluno bom, para aprender as lições. Através da mediunidade, ele terá muito mais facilidade de apreender a realidade do mundo fisiológico, do mundo espiritual, tirando-lhe da mente as fantasias cinematográficas, as histórias de horror, os medos que se proporcionam, as perseguições de que se falam. Dizer ao menino de 10 anos que, afinal de contas, ele tem capacidade perfeitamente hoje com a internet de comunicar-se, de realizar atividades muito boas, e no seu currículo da escola fundamental já está estudando doutrinas abstratas com muita facilidade. Nós devemos enfrentar a realidade sempre conforme a realidade se nos apresenta. Por que negar? Por que dizer que aquilo é coisa da cabeça dele? Primeiro, fazer uma investigação. Se ele diz, eu estou vendo um espírito, como é o nome dele, quando morreu, em que cidade morreu, como era o nome da rua, qual a data da morte, e depois verificar. É uma coisa muito simples. E se não for exato dizer, isto é sua imaginação. Alguém lhe falou e você colocou na sua mente. Mas se falar que o espírito apareceu, ameaçou matar, fazer isto, fazer aquilo, cuidado. Porque muitas fantasias estão no ar. E as síndromes jovens, juvenis, estão de uma maneira terrível. É necessário, então, que nós sindiquemos. Se ele, por exemplo, vê os espíritos, ele vê os familiares desencarnados. E procuramos perguntar como é o nome de quem morreu, como era que me chamava. Só para dar uma ideia, o meu pai não acreditava. E toda vez que eu dizia que via os espíritos, ele me batia. Na boa época em que a criança apanhava sem denunciar a polícia. E então eu tomei surras homéricas e ficava impressionado de meu pai não acreditar. Certo dia, eu estava com 11 anos,
e ele soube que eu havia visto um familiar de alguém de nossa rua. E ele pensou, como eu conhecia o senhor, que aquilo era coisa minha. E então me aplicou a pedagogia do ai-ai. E depois da pedagogia, quando eu estava sendo educado na chibatinha, meu avô, que eu não conheci, me apareceu e disse exatamente assim: diga a Chico, meu pai chamava Francisco, que ele mentia e eu nunca bati nele. Aí eu adorei, porque eu tinha a primeira arma contra ele. Ele disse assim: pai, eu estou vendo meu avô. Ele perguntou: você está vendo coisa nenhuma? Seu avô morreu antes de você nascer. Eu digo: pois é, mas ele está me dizendo que esse nome é Temístocles. Olha que nome, Temístocles. Aí eu vi que meu pai tomou um choque, porque ele nunca havia pronunciado o nome do meu avô em casa. Ele, então, com bom senso, perguntou: e o que é que ele quer? Ele quer que o senhor me bata quando eu precise, porque o senhor também mentia e ele não lhe batia. Aliás, mentia mais do que eu. Aí foi colaboração do meu espírito. Ele, então, me pegou pelo ombro e me sacudiu, muito preocupado, disse assim: menino, você não está mentindo? Eu disse: pergunte a ele o que o senhor quiser. Ele era seu pai, então tem muita coisa que o senhor sabe, e ele que eu não sei. E ele perguntou: como era o nome da sua madrinha de batismo? Olha que ideia. Eu aí perguntei: vô, ele está perguntando como era o nome da madrinha dele. Aí o Espírito disse: Edviges. Ele está falando que foi Edviges. Ele caiu num pranto, me pediu perdão, me abraçou, e daí passou a ser mais crente do que eu. Então, tratarmos a criança como criança, com a verdade, sem colocar fantasias, porque esta fase na vida infantil passa. A partir dos 12 anos até os 15, ela dilui. Depois, no momento do desenvolvimento das glândulas da pineal e das glândulas sexuais, a potência do indivíduo adquire maior resistência e a mediunidade volta. Daí, eu diria a esses pais que, aliás, alguém me falou que iria conversar comigo. Eu esperei e não veio, ou se veio, não pôde. É falar naturalmente e ensinar a ler o Evangelho, a orar o Pai Nosso. Meu filho, toda hora que ele perturbar, ore, chame por Deus, ensine o Pai Nosso, ou qualquer oração. Oh, meu Deus, tenha piedade de mim, que os bons espíritos tomem conta de mim. O Espiritismo não tem nenhum mistério. É uma doutrina lógica, uma filosofia simples, que recomenda: ame o seu próximo, não tem medo de inferno e também não tem perspectiva do céu. O céu e o inferno estão na conduta de cada um.